A lista de necessidades, na verdade, ela não é do negócio, ela é do negócio e tecnologia, pois tudo que for entregue é importante que realmente sejam os elementos e os itens que tragam maior retorno para o negócio. Aqui é um exemplo do mapa de contexto do Sackler Database, só para facilitar a visualização das relações. O negócio nunca muda por completo, ele sempre muda em partes. É o time de vendas que precisa ficar mais eficiente, é a lógica de aluguel, no caso aqui, que precisa melhorar, são novos métodos de pagamento. Então, essas mudanças, elas, se estiverem encapsuladas, os times de tecnologia conseguem atuar dentro de um modelo de domínio coeso. Se você não tem isso, você cai no que o Eric Evans e o Greg Young, posteriormente, tentaram sanar de formas diferentes, que é o impedance mismatch. Que é o quê? O impedance mismatch é o atrito. Para o Eric Evans, é o atrito entre o domínio rico de objetos do negócio, né? É o produto, é o usuário, é o pagamento, é o produto no catálogo. Cada objeto de negócio tem características diferentes, tem ciclo de vida próprio. E ele entende que, ao tentar representar isso numa base relacional, olhando para a matemática relacional, você vai ter um atrito, e esse atrito é exatamente o impedance mismatch. Já o Greg Young, ele resolve esse problema do impedance mismatch basicamente eliminando a modelagem relacional. Ele entende que você tem que salvar os eventos. Salvando os eventos, você elimina, e aí você tem basicamente a sequência de operações realizadas nos dados, e os dados são materializados a partir do processamento dessa sequência de eventos. Eu amplio esse conceito ou generalizo e trago para a arquitetura. Se você não alinha a arquitetura com a organização dos times e com a cadeia de valor da empresa, você tem um impedance mismatch arquitetural, que é onde você não tem camadas na arquitetura para evoluir de maneira independente e específica, para fazer mais rápido. No momento que você contextualiza determinadas mudanças, você consegue alinhar para um time específico que gerou aquela necessidade. E acabar, basicamente, você acaba com aquelas melhorias técnicas de arquitetura. Então, você vai estar sempre atendendo a uma necessidade de negócio, porque o negócio tem várias necessidades, não é apenas implementação ou automação de processo. Ele tem demandas de velocidade, ele tem demandas de escala, ele tem demandas de visão de dado. Então, assim, você, no momento que aproxima a arquitetura e sensibiliza com a organização do negócio, você consegue focar nesses detalhes que vão acelerar e te colocar como um parceiro de negócio. E como é que você faz isso? Aqui está o nosso querido C4 Model com um exemplo. Aqui eu incluí vários componentes, modelo de domínio, caso de uso, né? E olha só, se a área, e aí é um ponto bem importante, porque essas camadas, essa aproximação com o negócio, naturalmente, vai permitir que você entenda o nível de maturidade daquele time, daquele produto. Às vezes é um produto que nasce mais simples e ele depois se torna mais elaborado. Então, a arquitetura, aqui, por exemplo, eu tenho os casos de uso, tenho o modelo de domínio, né? E eu tenho outras 3 caixas: API do caso de uso, API de MCP do caso de uso e captura de mudanças. Isso tem que nascer junto com o produto? Não, não necessariamente. Você pode se tornar, digamos, reativo ao evento conforme a necessidade do produto. Mas, estrategicamente, você já pensou, você já previu que eu posso, eventualmente, no futuro, ter que
ser sensível ao evento dentro desse produto. Eu posso disponibilizar os casos de uso para a implementação de skills e suportar IA de maneira nativa no produto, expondo os casos de uso como ferramentas ou os dados como ferramentas. Da mesma maneira, eu posso disponibilizar APIs para integração. Então, assim, é importante que a arquitetura ela dê espaço para que você pense estrategicamente no curto, médio e longo prazo, de maneira que você não precise implementar coisas que não vão ser utilizadas e ser cobrado por coisas que precisariam ser feitas e não foram porque você ainda está trabalhando na infraestrutura.